dia a todos. Eu vou falar brevemente dos resultados do GESTA, do Programa de Maternidade Segura. Os dados que a gente encontra, as possibilidades dos municípios, que consiste nesse programa de maternidade segura. Aqui a gente fez um breve histórico do uso do papel filtro, para a gente ver que faz há muitos anos já é usado o papel filtro como diagnóstico das doenças, das patologias. Em 1964, o Robert Deus, ele fez um trabalho que comprovou a eficácia do uso do papel filtro na detecção da fenilcetonúria. Aí, vários estados americanos nesse ano começaram a usar o papel filtro como diagnóstico da fenilcetonúria nos recém-nascidos. Em 1968, a Organização Mundial de Saúde adotou o teste do pezinho como teste nos recém-nascidos para fazer o teste de fenilcetonúria e TSH. Em 76, esse pediatra Benjamin Schmidt introduziu no Brasil. Quer dizer, a gente já tem há mais de 34 anos o uso de papel filtro como diagnóstico das patologias. Em 92, o Ministério da Saúde tornou como teste obrigatório em todo o território nacional. Em 2001, a APAI de Campo Grande já fazia o teste do pezinho dos recém-nascidos de todo o estado. E lá tinha aqueles testes do CRUS, ampliado, master, que poderia ter HIV, sífilis, toxoplasmose, dependia do tipo de teste que era feito. Pensou, por que se fazer o teste na criança, se você pode fazer na gestante, prevenindo essa doença antes dessa criança nascer? Daí que nasceu a ideia do Programa de Proteção à Gestante em 2001. Em 2007, o Instituto GESTA foi criado, como o doutor Matheus já havia anteriormente comentado. E em 2009, o Programa Maternidade Segura iniciou em setembro de 2009, através do programa que o Estado lançou Maternidade Segura. Foi feita mais ou menos uma cópia do Estado, porque aqui a realidade do Rio Grande do Sul é diferente do Estado do Mato Grosso do Sul. Por exemplo, lá a gente realiza chagas, aqui o chagas técnico radical. Lá se realizava também algumas outras patologias que aqui no Estado compreendeu que não era necessário para a população do Estado. Quais seriam as vantagens do papel filtro? O método de coleta, que é muito fácil, a grande maioria de vocês já está fazendo, então a gente não precisa de um pessoal muito técnico, um auxiliar, é fácil fazer uma produção digital, colocar as gotinhas no papel. Agilidade no transporte. Após 4 horas desse papel seco, pode ser colocado dentro do envelope e enviado para o Instituto GESTA. Então também não precisa de isopor, de gelo seco, de gelo, de grandes cuidados. Acessos a regiões distantes. Como o doutor Patela mencionou, lá em Mato Grosso do Sul a gente tem distâncias maiores que as de vocês aqui. Então a gente começou em Chuí, que foi uma das cidades piloto, justamente por causa disso, porque fica a 700 quilômetros daqui. E a gente queria ver como funcionaria essa logística de chegar o exame lá do Chuí para cá. Funciona muito bem, de 2, 3 dias, coloco no correio, está aqui para a gente, 3 dias depois o resultado está para eles via online. Ampla abrangência e baixo custo. Você não precisa de seringa, de pessoal técnico, tubo de ensaio. Então acaba baixando o custo dessa coleta. Você precisa do cartão coleta e a lanceta que é fornecida pelo Instituto GESTA, a luva, álcool 70 e um algodão embebido para fazer a função digital do dedo da gestante. Ou, naquela primeira coleta que a gestante faz, a coleta da glicose, do hemograma, pode, em vez de furar o dedinho, fazer a punção venosa, você já pode preencher com a própria seringa o cartão coleta. Após 4 horas seco, é enviado, colocado dentro do envelope, é enviado ou pelo carro, que todos os municípios, praticamente todo dia, o carro vem até Porto Alegre, assim tem funcionado muito bem, os municípios já estão trabalhando com a gente. Ou no caso do Chuí, manda via correio para a gente, 2, 3 dias que sai aqui o material. Os exames realizados na maternidade segura, que é no primeiro trimestre, e a gente preconiza que seja até a 12ª semana, porque quanto antes se for detectada alguma dessas patologias, mais rápido será feito o tratamento. Então é toxoplasmose, GG e IgM, sífilis recombinante. O que seria essa sífilis recombinante? É feito no ELISA, então é detectado GG e IgM. Então a gente não perde
se for uma fase aguda, a gente não perde essa doença também no início. O anti-HIV, o marcador para hepatite B, o HBsAg, o TSH para o hipotireoidismo materno e a clamídia IgA. Lembrando que todos esses exames são feitos em ELISA, são pesquisados anticorpo. Tá? Segunda fase é repetida a partir de mais ou menos a 28ª semana. É o sífilis recombinante e o anti-HIV. Aí, alguma dessas patologias derem positivo, a gente vai fazer o pedido de recoleta. E a gente vai estar fazendo, na primeira fase, uma triagem dessa população, dessas gestantes. Se houver uma suspeita de alguma dessas patologias, a gente pede uma recoleta em soro para fazer alguns exames confirmatórios. E muitos de vocês já estão acostumados com esses pedidos da nossa busca ativa. A nossa busca ativa entra em contato com o posto de coleta de origem dessa gestante e pede essa recoleta. Então, a toxoplasmose. Quais são os exames? A gente manda fazer imunofluorescência IgM para confirmar se essa IgM realmente é positiva ou se não é um falso positivo do ELISA. E a avidez, porque é muito importante para o médico saber qual o tempo dessa infecção. Se é há mais de 3 meses ou menos de 3 meses. Então, a gente dá esses 2 testes na toxoplasmose. A sífilis, a gente repete o ELISA e o VDRL, que é o teste feito pelo Ministério para confirmação de sífilis. O HIV é refeito o ELISA e o Western Blot. Então, a gente também tem o teste de ouro confirmatório do Ministério no confirmatório do HIV. O HBsAg, a gente manda ser feitos os marcadores da hepatite B. Então, o HBAg, que vai indicar se tem replicação viral ou não. O anti-HB, se está protegido dessa replicação viral. O anti-HBC IgG e o anti-HBs, que é o único que a gente espera que realmente dê positivo, que indica caminho para proteção. E quando a gente toma a vacina da hepatite B, é o que dá positivo, o anti-HBsAg. O TSH é feito em quimiluminescência, que vai ser muito mais sensível, vai dar um resultado muito mais próximo de diagnóstico. E a clamídia IgA, antes a gente fazia só o ELISA, vocês recebiam o resultado do IgG, IgA e IgM. Como a gente começou anteriormente com o Dr. Ayrton, né, ele foi nos questionou, não nos questionou, mas colocou que para ele esse resultado não serviria muito, clinicamente, porque quase todo mundo já teve contato com a clamídia. Então, para ele saber se tinha anticorpo ou não, não era indicativo de tratamento dessa paciente. Então, o Instituto Gesta começou a fazer a captura híbrida para a clamídia. Por quê? Porque a captura híbrida é através da biologia molecular. Ela pesquisa o DNA dessa bactéria. Então, vai indicar se realmente essa paciente está com a bactéria e se necessita fazer o tratamento. Então, isso é indicativo de tratamento. É claro que a gente compreende que alguns municípios têm uma certa dificuldade para fazer a coleta da captura híbrida. Precisa fazer a coleta da vaginal. Então, a gente deixou a critério de cada município ou continuar realizando no soro ou começar na captura híbrida. Nós recomendamos a captura híbrida, que eu acho que é muito mais indicativo para a clínica dessa paciente, mas para critério de cada um. Aqui a gente tem 3, já partindo para as coletas dos municípios, a gente tem 3 perfis bem distintos. A gente está com municípios com coleta inferior a 50%, que são esses aqui. Dentro desses municípios, a gente considera inferior a 50% muito ruim para o nosso entendimento. Porque a gente está deixando passar muitas gestantes que poderiam estar fazendo esse pré-natal. Então, a gente vai estar atuando junto com esses municípios para estar aumentando essas coletas para qualificar mais ainda esse pré-natal. Sendo que dentro desses municípios tem alguns que não começaram, por exemplo, Viamão começou, vai estar começando agora no mês de julho, e outros já começaram há mais de 6 meses, que eu vou estar mostrando outro gráfico para vocês, e está com uma coleta inferior a 50%. O que seria essa coleta aqui, esse número de gestantes? Teoricamente, cada município teria que ter por mês. Através do DataSUS, é informado, cada município teria que ter esse número X. Então, em cima desse número X, as coletas estão inferiores a 50%. Esses dados vocês têm na pastinha de vocês 2 gráficos. O gráfico de todas essas cidades, com a porcentagem tudinho.
O que a gente consideraria ideal seria esses municípios aqui, com coleta entre 50% e 70%. Por exemplo, Alvorada, que já vai fazer 2 anos, ele está com quase 60%. É o que a gente vai considerar que está ficando perto do ideal. Uns estão perto mais de 70%, Taquara, Nova Santa Rita. São municípios que estão muito próximos do 100% SUS, que seria o nosso 70%. Tá? E superior a 70%. O que a gente observa?